Bem, eu resolvi falar boa tarde. Eu fui fazer esse vídeo porque ultimamente eu tenho preferido fazer vídeo do que escrever. A dinâmica das coisas acontece e falar é mais rápido do que escrever. Eu preciso ler, preciso fazer um monte de coisa também, preciso militar. E eu não posso dar o luxo de parar horas para escrever que ninguém lê também e ficar falando bobagem, tá? Bem, existe uma cobrança agora recente sobre a responsabilidade. O Ciro Gomes sugeriu, a Cátia Abreu sugeriu, e agora o Cid Gomes, como eu falou, da responsabilidade do PT em autocrítica, blá 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 blá, sobre etc e tal, e a funcionalidade do universo papai. Eu acho muito bonito isso tudo, tá? Porque assim, existe uma trajetória de cobranças mútuas em relação a toda a história do conhecimento do fascismo aqui. Eu estava recentemente, hoje, pensando quando eu fiz o primeiro texto falando de fascismo. Não fui primeiro, nem todo que falando assim que é o cara mais original do planeta, mas assim, eu fiz meu primeiro texto falando de fascismo quando eu estava recém retomando meu curso de história em 2010, tá? Peguei um blog que eu tenho ainda, na Transversal do Tempo, que inclusive é o nome do canal também, e escrevi um primeiro texto em 2010, logo depois da eleição, se eu não me engano. No final do ano, exatamente, 6 de dezembro de 2010. Eu acabei de lembrar porque eu passei esse texto para uma amiga. Eu estava lendo sobre elencando várias questões que eu estou elencando nos últimos vídeos e nos últimos textos também, sobre a responsabilidade objetiva da esquerda como um todo no crescimento do fascismo. É 2010, são 8 anos atrás, tá? Eu escrevi sobre isso. Logo depois eu escrevi sobre um outro. Não escrevi porque eu sou um gênio, escrevi porque eu tinha lido outras coisas, estava percebendo algumas coisas, mas eu não tinha ainda nem formação em história. Tá? Então muita gente, como não só consegue prestar atenção no que é falado ou dito escrito por quem tem título, então isso passou em branco e vai passar em branco. Ou várias coisas foram passar em branco. Vários alertas foram passar em branco. Aliás, nem adianta ter título. Boaventura dos Santos Souza falou a mesma coisa no Fórum Social Temático 2011, em janeiro de 2011. E ninguém falou absolutamente nada. Ele já cobrava a responsabilidade do PT lá, naquela época. E a gente cobrava só uma responsabilidade do PT desde antes. Em 2003, mais ou menos, no Orkut, tinha o Olavo de Carvalho e o Rodrigo Constantino atuando em vários fóruns e construindo uma rede interna de comunicação de direita em 2003. Tá? Olavo de Carvalho pessoalmente atuava em fóruns dos mais variados para refutar os socialistas. Foram tratados, obviamente, com muita ironia, muito deboche, etc. E todo mundo deixava para lá a constituição de um processo de combate orgânico, político, ao avanço da extrema-direita, que estava nesse tipo de gente ainda. Tá? Bolsonaro era apenas um deputado obscuro da Câmara, falava suas bobagens, era ignorado solenemente pela grande mídia. Falava que ia mandar fuzilar, etc e tal, falava que ia votar no Lula, que não ia votar no Lula, blá, 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 elogiava o torturador, levou um torturador do Genuíno numa CPI, todo mundo deixou pra lá, todo mundo deixando pra lá, tá? Tem problemas relacionados ao PT em relação a isso, porque em nome da governabilidade se aturou um monte de coisa, se enterrou a Comissão da Verdade, mal fez a Comissão da Verdade, não se empenhou em levar a cabo as recomendações da Comissão da Verdade, e por aí vai. N problemas, tá? Tinha um movimento na época chamado MV Brasil, tá? Halloween é o caralho, Brasil, país cristão colado em paredes no Rio de Janeiro. Não era um, não era dois, eram vários locais. Essa galera era muito integralista, não era pouco integralista. Esse integralismo era amplamente próximo ao que a gente está vendo hoje. Isso em 2003, 2004. Se fundou o PSOL, se fez PT, o PT cresceu, ganhou um monte de eleição, etc. Um monte de coisa passando para debaixo do tapete. O combate cotidiano era uma derrota. Ninguém fazia. Diminuiu absurdamente o trabalho de base. Eu sei que o pessoal tenta fazer algum trabalho de base, mas assim, não é um conjunto, como foi o PT na década de 80 e 90, em que a ideia de você nucleação, ampliação de capilaridade era um troço constante, isso deixou de existir. Tá, praticamente. O pessoal não tem uma política forte de núcleo. Tem no Rio, vai lá, tem em São Paulo, vai lá, tem setoriais, mas não é do jeito que era no PT. E é difícil entrar em consenso dentro do PSOL, por exemplo, sobre como funciona isso.
Isso não é nenhuma crítica, autocrítica, eu estou falando de situações concretas relacionadas a isso. Em 2010 também, por aí, foi feito um texto que eu não vou lembrar agora, sobre o trabalho de base feito pelas igrejas. Tá? E como que a esquerda devia aprender com as igrejas evangélicas. Cara, isso foi massacrado por parte do PT e por parte da esquerda radical, digamos assim. Radical hoje, que por acaso, incrível pareça, não apoia a esquerda radical, nem algo mais nada radical. Faz um discurso, inclusive, bem conservador, nojento, de classe média, sofre, etc e tal, que achou bonito o impeachment e acha que o PT se ferrar hoje e agora é interessante. Enfim, tem também uma série de outras coisas nesse processo, né? Além de não aprenderem com coisas simples, porque era colocado que a esquerda devia fazer trabalho de base, esse texto do Chinha, não vou lembrar o nome do autor agora, o rapaz morreu inclusive, mas ele fez um texto maravilhoso sobre isso, a necessidade de trabalho de base. Tá? Foi apanhando de todos os lados e por aí vai. Com o crescimento do processo de empoderamento do PT, o PT ganhando eleições atrás de eleições em vários lugares, etc., apoiando o PMDB em vários lugares, como no Rio de Janeiro, foi cada vez mais jogado para trás. Vários setores da esquerda, especialmente o PSOL, vou falar de que eu tenho mais conhecimento, teve setores do partido que apoiavam uma tática de aproximação, não exatamente ideológica, para conquistar mandatos. Tá? Não é o caso do Rio de Janeiro, especificamente, porque eu acho que os mandatos são bem militantes, nem de São Paulo necessariamente, mas foi tentado em vários locais do país, inclusive em São Paulo também. Mas enfim, não vou ficar apontando o dedo para quem que fez o quê. Estou dizendo que existiu essa possibilidade, que era muito próxima da tática do próprio PT. Aproximação de setores. Teve uma época que o PT absorvia gente do DEM. E quando não fazia isso, ele ajudou a criação do PSD para tirar gente do DEM. Enfim, papo vai, papo vem, 2012. O pessoal chega, acho que em sua história, no momento que, a partir da eleição do Plínio, cria-se uma nova face, um novo jeito de ser PSOL, que vai além de uma ruptura com o PT, formado por 3 parlamentares e mais outras pessoas, outros grupos, e cria um PSOL diferente, PSOL mais militante, muito mais enraizado, mais construído em torno de uma série de ações. Mas esse PSOL ele enfrenta o primeiro grande problema, 2013. Ele se engaja em 2013 nas jornadas de junho, no Rio, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e ao mesmo tempo que ele engaja fortemente, tem um saldo organizativo com isso, inclusive, ele é representado, ele é parte da representação das jornadas de junho, trouxe gente que se despertou para a política na jornada de junho. Ele também fez um combate em alguns setores do partido, acho que vou dizer que é majoritário, porque eu acho que sim, fez um combate a outros setores da jornada de junho, porque não tinha tinham métodos que ele divergia. E foi massacrado junto com eles pelo PT, etc. e tal, ao mesmo tempo que ajudou numa parte da esquerda nesse meio tempo. Por que eu estou dizendo isso tudo? Tá? O PT também ignorou uma série de coisas, todos os resultados das suas ações. O meu blog, Transversal do Tempo, tem textos históricos sobre isso. Dá para pegar ele para analisar. Não estou dizendo que vocês vão concordar e nem gostar dos textos. Agora, pelo menos serve como documento histórico dos processos. Existia uma série de... Tudo isso, tá, demandou uma responsabilidade maior ou menor na construção do patrimônio moral do fascismo, que agora disputa o segundo turno das nossas eleições para presidente da República. Todo mundo da esquerda tem responsabilidade. Mas a maior responsabilidade é da direita. Por quê? Porque é ela que quer matar a gente. Ela que quer construir a gente. Todas as nossas falhas ajudaram a direita a chegar onde chegaram. A maior responsabilidade não é do PT, não. É do PSDB. Que alimentou esse animal, esse monstro. O senhor Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, José Serra, Aécio Neves. Alimentou o pior da direita desde 2006, com campanhas de baixíssimo nível, que alimentaram a tática que o Bolsonaro está usando agora para construir uma dinâmica para derrotar eleitoralmente o PT a qualquer preço. O a qualquer preço deu-nos um presente de grego, tá? Chamado Jair Bolsonaro. E todo o discurso anticomunista dele, todos esses discursos anticomunistas, eles são presentes desde 2003 na fala de uma série de pessoas. Essas pessoas foram empoderadas
pela direita, pelo PSDB e seus canais. Quando o PSDB perseguia jornalistas em São Paulo na Folha ou em Minas Gerais, ele estava ajudando a esse tipo de caráter. Ele estava desqualificando a imprensa. Tá? E quando o PT criticava a imprensa, porque a imprensa era um aparato partidário, ele também ajudou a desqualificar a imprensa. Gostemos ou não disso, porque nesse caso ele tinha razão em apontar que a imprensa é aparato partidário, como continua sendo. Nós e o PT apontávamos o óbvio. Veja, Folha, Globo, Estado de Minas, Estado de São Paulo foram e são aparatos partidário de combate ao PT, principalmente. E assim, tiveram editoriais absurdos, falando uma série de coisas, propagandas ideários anticomunistas mais lunáticos possíveis. Tá? O Kim Kataguiri, do MBL, teve coluna na Folha. Tá? Rodrigo Constantino escreveu no Estadão e no Globo, se eu não me engano na Folha. Também. Teve coluna na Veja. Agora todo mundo está apavorado e tentando fazer o mínimo combate, nem sempre. O Estadão nem sempre. O Estadão ainda bate no PT. Nessa situação de hoje. Então, assim, esses são os maiores culpados. Todas as nossas culpas e responsabilidades do processo não são para jogar para debaixo do tapete, não. Elas precisam ter autocrítica, sim, e precisam ser acompanhadas e criticadas no futuro. Mas a gente não pode jamais esquecer a responsabilidade original e principal, que é a da direita, do PSDB, da mídia. Hoje a Folha está muito mais equilibrada. A Folha não está muito distante do que foi a Folha durante parte do governo Lula e Dilma. Eu era oposição de esquerda ao governo Lula, cara. O pessoal era oposição de esquerda ao governo Lula, mas pelo amor dos meus filhinhos, era grotesco o troço. E quem falar da Zero Hora? Até agora, Túlio Milmans e etc. Olha os textos de Davi Coimbra. Essa galera pavimentou o caminho para o crescimento da extrema-direita no Brasil. Mas agora, a esquerda, em vez de fazer uma cobrança frontal ao resto, que nos colocou nessa situação de forma franca, não foi por equívoco, foi por decisão, tá? Porque até os erros de trajetória do PT, eles foram erros de trajetória construídos a partir de escolhas políticas, mas que tinham em mente manter-se no governo. E tinham em mente também tentar não dar brecha. Tinham dois movimentos. Um, o egoísta clássico de manter no governo, e o outro de não dar brecha para a extrema-direita chegar. A gente não pode esquecer esse lado de não deixar a direita ganhar completamente. Essa ideia de cessão de poder e concessão, ela não é só egoísta e canalha. Ela tem a dupla face. Como também o nosso combate no PSOL aos anarquistas e autonomistas e seus erros e equívocos e suas táticas, etc., que acabou ajudando, direto ou indiretamente, no encarceramento, na perseguição dessas pessoas, também tem sua legitimidade em dado momento, só que foram equívocos. Agora, essas responsabilidades enormes, coletivas, que têm que ser apontadas em algum momento, elas têm que ser apontadas até agora, não tem problema de criticar agora. O que a gente não pode é criticar agora sem se juntar para combater o inimigo real e concreto que está do outro lado. A gente não pode esquecer o nosso mandato histórico, tá? Usando uma fala do Trotsky, o nosso mandato histórico. A gente não pode esquecer o nosso lugar e o nosso lado na história. A gente não pode esquecer o nosso papel na história. Em nome de futrica, pô. O que é futrica? A crítica é uma coisa, a futrica é ficar jogando o jogo do contente em casa, enquanto muita gente vai morrer lá na frente por causa das nossas escolhas políticas. Em vez de apontar o real e concreto inimigo, que é o Bolsonaro e tudo que o produziu, com o devido cuidado, que eu também não vou jogar a Folha, por exemplo, no caldo do autoritarismo, ou o Globo no caldo do autoritarismo, puro e simples. E olha que tem dinâmicas diferentes aí. Folha é uma coisa, o Globo é uma coisa, outra coisa. Cada jornal é uma coisa diferente, tem sua assinatura e sua cara, seu caráter. Eu não vou jogar a Folha e o Estadão na mesma bandeja. Não vou colocar no mesmo peso, na mesma medida. São medidas diferentes que tem que ser. Não dá para comparar o Correio Brasiliense com o Globo, com o Estadão, com Folha, etc. Não dá para você dizer que o Zero Hora é a mesma coisa. A Zero Hora, se fosse uma partida, Zero Hora seria o PP. O Estadão, o PSDB. A Folha Rede, que não sabe onde está, às vezes está mais à direita, às vezes está mais à esquerda, e às vezes se preocupa com o real jornalismo na vida. É quem faz hoje ainda o melhor jornalismo do país. Fora o País, BBC, etc. Então a gente não pode jogar tudo
a água com o neném no banho. Eu vou cobrar para sempre o PSDB pelas cagadas que ele fez e que nos levou até aqui. E a omissão do senhor Fernando Henrique Cardoso. Agora, eu não vou abdicar da minha tarefa histórica de construir um combate antifascista por causa dos erros que o PT cometeu. Os erros que o PT cometeu não podem ser álibi para um erro que eu e o nosso partido, o PSOL, possa vir a cometer. Então, por favor, você, Ciro Gomes, você, Cid Gomes, vocês ciristas, digamos assim, tomem vergonha na cara. As cobranças e os erros do PT não podem ser álibi para as nossas omissões. As nossas divergências não podem ser álibis para as nossas omissões. Se você acha que são, não são. O fato da gente apoiar o PT, votar lá 13 na urna em dado momento, não vai nos tornar filiados ao partido defensores perpétuos de suas políticas. E se houver uma tendência dessa no interior do pessoal, pode anotar antecipadamente que vai ter porrada para isso, para não acontecer. A gente não é adesão ao PT. Existem vários problemas no PSOL, mas esse não pode ser o caminho, eu não acho nem que seja. Estou desacusando previamente o PSOL de fazer isso, não. Não acho que exista essa tendência real e concreta. Mas então é hora da gente entender qual é a nossa responsabilidade, assumirmos as nossas responsabilidades e as nossas críticas. Mas não deixando para trás, jogando o bebê com a água do banho, fora. Esquecendo o nosso mandato histórico, o papel que a gente tem que tomar hoje. Se você é democrata e não está fazendo campanha para voto no Haddad, não está tentando virar o voto do Bolsonaro, você é parte do problema e não da solução. A gente tem que parar de achar que a grandeza consiste no vencer a eleição final. A grandeza de um partido, de uma ideologia, ou de uma pessoa, ou de um grupo que faz merecer o endosso para chegar a algum lugar, de liderança a presidente, a cargo público, etc., está na construção da sua política. E a permanecer esse problema, essas coisas, esse distanciamento, esses mimimi, esse refúgio das responsabilidades, Ciro Gomes está deixando só claramente, e acho que seus eleitores que o seguem também, que não tem grandeza, nem tamanho, nem estatura moral para ser a figura pública que dizem ser e para assumir a presidência da República. Boa tarde.